A Anisa anunciou que prepara uma ação ao Supremo Tribunal Federal para garantir o direito das mulheres infectadas pelo Zika vírus de, se assim desejarem, interromperem a gestação após o diagnóstico da infecção. Algumas pessoas têm dúvidas e nos perguntam: mas não seria isso eugenia? Não seria isso desrespeitoso às pessoas com deficiência? Não há nenhum desrespeito às pessoas com deficiência. Isso não é eugenia. Essas mulheres não irão interromper uma gestação após um diagnóstico de má formação fetal. Elas irão ter o direito a interromper a gestação, dado o estado de necessidade imposto pela epidemia, em um momento inicial da gravidez, em que se descubram infectadas pelo Zika vírus. Elas não vão abortar um feto porque ele tenha determinadas características neurológicas. Assim como no estupro, nós não fazemos a pergunta de quem é esse feto. Nós fazemos uma pergunta: se o tamanho do sofrimento dessa mulher é insuportável para ela, o Estado reconhece a sua situação de desamparo e a protege na intimidade das suas escolhas. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui. A escolha dessa mulher individual, ela não vai alterar, ela não vai acirrar uma sociedade repleta de discriminações contra as pessoas com deficiência. Essas são duas agendas absolutamente importantes e que podem estar juntas em uma conversa sobre igualdade e justiça. O Brasil vive uma situação de emergência global pela vinculação do Zika vírus à síndrome neurológica nos fetos. Nós não estamos falando de deficiência. Nós não estamos falando de discriminação contra a diversidade, a rica diversidade humana que está entre nós. O nosso pedido à Suprema Corte é que seja uma ação de planejamento familiar, de proteção à maternidade e à infância. Nós não podemos nos confundir. Nós não podemos fazer das mulheres, daquelas mulheres, nordestinas, pobres, distantes do nosso mundo urbano, as responsáveis por uma discriminação muito anterior à história da epidemia. Nós queremos um mundo de igualdade na diversidade, mas esse mesmo mundo precisa reconhecer que há escolhas que são de fora o íntimo e privado de cada mulher, e uma delas é o do direito ao aborto em uma situação de emergência como a epidemia pelo Zika vírus no Brasil. O nosso pedido à Suprema Corte é que seja uma ação de planejamento familiar, de proteção à maternidade e à infância. Nós queremos, como um primeiro pedido, que as mulheres tenham acesso à informação. Acesso à informação durante o pré-natal significa conhecer o que a ciência, neste momento, é capaz de contar a elas sobre o que sabe da epidemia. As mulheres precisam saber as poucas certezas que nós temos e as muitas incertezas que os cientistas também têm.
Uma vez informadas sobre o que sabemos, elas têm que ser livres para tomar a decisão. Um planejamento familiar que respeite as escolhas reprodutivas oferecerá a essa mulher manter a gestação em condições dignas de tratamento e amparo à profunda situação de desamparo imposta pela epidemia. Oferecerá a essa mulher que considerar que é insuportável essa gestação e que talvez ela queira encaminhar o futuro filho a uma adoção, a possibilidade de assim saber como fazer. Mas também oferecerá a essas mulheres que consideram que a situação de desamparo imposta pelo Estado, por uma epidemia sem controle, por uma ciência que não oferece respostas, que se ela estiver infectada pelo Zika vírus, ela possa interromper a gestação. Nós não estamos pedindo a interrupção da gestação por nenhum diagnóstico específico no feto. Nós não estamos falando de interrupção da gestação tardia. Nós estamos falando no início da gravidez, que é a vasta maioria das histórias das mulheres que eu conheci no interior da Paraíba. Elas foram infectadas pelo Zika nas primeiras semanas de gestação. Elas não procuraram um médico, porque, como eu disse, a virose pelo mosquito é parte da vida. Em algum momento, o que nós queremos é que essas mulheres sejam informadas que a virose não pode ser parte da vida. E que é o primeiro sinal de que ela tem uma coceira na pele, de que ela tem febre, de que ela tem dores. Ela vá a um serviço de saúde. E o melhor teste para o Zika vírus que estiver disponível na ciência esteja oferecida a ela. Ao fazer o teste, e se ele for positivo para a infecção pelo Zika vírus, essa mulher seja oferecida todas as possibilidades para manter ou interromper a gestação. Então eu repito, essa não é uma ação de aborto, essa é uma ação de planejamento familiar. Muitas mulheres poderão escolher o aborto. Muitas mulheres poderão escolher manter a gestação. A essas mulheres que escolherem manter a gestação, nós queremos um Estado social forte de proteção à maternidade e à infância. Se o seu filho vier a nascer com singularidades neurológicas, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência, e nós estamos falando de mulheres pobres, mulheres dependentes do Estado para o acesso à saúde, à educação, ao transporte e à sobrevivência. Que a essas mulheres seja imediatamente garantido um benefício de transferência de renda, não só aos seus filhos com deficiência, mas a elas como cuidadoras. É assim que eu resumo. O que nós precisamos é que o Estado brasileiro responda à epidemia do Zika vírus, protegendo as mulheres e as futuras crianças. Se nós não sabemos como oferecer a melhor ciência, porque nós precisamos de tempo, nós sabemos como, em uma situação de desamparo, garantir direitos e proteger as pessoas nos seus medos, nas suas angústias e nos seus sofrimentos.